como sugerido, está a ser gravado, não é? Portanto, advertimos, quem não quiser ter a sua imagem gravada, basta que interrompa o vídeo, portanto, que faça desaparecer a sua imagem e pronto. Então, eu já tinha dito que este nosso webinar se insere na Semana da Vida, organizada pelo Departamento Nacional de Pastoral Familiar, que tem por lema a vida que nos toca, a vida que sempre cuidamos. Estes temas da vida, da família, muitas vezes nós esquecemos ao abordá-los, esquecemos das chamadas famílias feridas, que o Papa Francisco nos tem recordado que nunca devemos esquecer. Também na exortação apostólica Amoris Laetitia, que refletimos de maneira especial neste ano, o Papa adverte para não esquecermos estas famílias feridas. E o tema de hoje, se calhar, é precisamente daquelas famílias mais feridas de todas, não é? Porque as crianças acolhidas em instituições também têm as suas famílias, mas são, de facto, famílias feridas. Mas, para cuidar destas crianças, como nos sugere o tema, escolhemos portanto, a temática deste nosso webinar. Nesta Semana da Vida portanto, colaboram vários movimentos de famílias que estão integrados no Departamento Nacional da Pastoral da Família, e hoje cabe ao Movimento de Famílias Novas, que é um ramo do Movimento dos Focolares, a organização deste webinar. A Micaela vai, em breves palavras, apresentar este movimento de famílias novas, que quase todos conhecerão, mas para quem não conheça e que pela primeira vez esteja a ouvir falar deste movimento, ela, em breves palavras, dirá quais são as suas características. Então, o Movimento Famílias Novas faz parte do movimento dos Focolares e nasceu em 1967. É composto por famílias que se propõem viver a espiritualidade da unidade e irradiar no mundo da família os valores que promovem a fraternidade universal. Realiza atividades de formação para a família e de acompanhamento dos noivos. Presta especial atenção aos casais em crise, aos viúvos, aos casais separados. Está empenhada em promover uma cultura da família e políticas familiares adequadas através de conferências e publicações, colaborando com várias agências educativas. O seu estilo de vida está enraizado na vivência do Evangelho, na vida de casal, na educação dos filhos, no diálogo construtivo com outras famílias e também com as diferentes realidades culturais, civis e eclesiais. Então, convidamos para este nosso webinar como oradora principal, né, como agora se diz, keynote speaker, Alexandra Viana Lopes. Agradecemos muito a sua disponibilidade, a partilha que vai fazer do seu saber e da sua experiência. Portanto, a Alexandra é juíza desembargadora, é minha colega, e neste momento não exerce funções nessa área, pelo menos assim de uma forma principal, mas foi durante vários anos juíza do Tribunal de Família e Menores, portanto tem uma rica experiência nesta área da jurisdição da família e dos menores. Além disso, como empenho na Igreja, foi também durante vários anos presidente da CNAL. A CNAL é a Conferência Nacional de Associações de Apostolado dos Leigos, no fundo, uma união de vários movimentos de leigos na Igreja Católica. Nessa qualidade foi a principal organizadora, juntamente com muitas outras pessoas, de vários encontros de leigos, encontros nacionais, que foram muito apreciados e também alguns de nós também participaram nestes encontros. Então, ela vai nos falar das crianças acolhidas
e da forma como estas crianças podem ser integradas social e comunitariamente, o papel das famílias e do modo especial das famílias cristãs nesta tarefa tão importante de acolhimento destas crianças. Passo então a palavra, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade. Agradeço muito ao Pedro as palavras amáveis e ao António e à Idalina a simpatia de me terem dirigido o primeiro convite. O António e a Idalina há uns anos trabalharam um bocadinho numa reflexão perante a realidade portuguesa nesta área, o que é que podiam as famílias cristãs oferecer. É um trabalho que penso que ainda estamos muito no início. E, portanto, na sequência dessa primeira reflexão, há uns anos, acontece este encontro de hoje, que espero que, para quem não estiver familiarizado com a situação das crianças retiradas e das famílias separadas, por intervenção do Estado, que estas 3 coisas que lhes vou dizer, muito breves, possam ser aqui algum desafio e que possam tocar aqui algum coração, um trabalho que eu penso que é uma missão grande que a Igreja ainda tem por fazer em Portugal nesta matéria. E eu, quando preparei isto, pensei como é que, a pergunta é como é que os cristãos e como é que as famílias cristãs podem ajudar a preservar e a unir estas famílias separadas por intervenção do Estado. E tem graça que estes motes da Semana da Vida, do dia de ontem e do dia de hoje, penso que são um desafio por si, muito especial nesta matéria, porque cada criança tem direito a receber o amor do pai e da mãe, mesmo que o pai e a mãe sejam frágeis, insuficientes ou menos competentes, e cada pessoa tem um desafio aqui de ser santo, e ser santo, os filhos e os pais sendo chamados a ser mais eles próprios. E penso que este quadro acho que é aqui um modo suficiente para olharmos então para isto. Eu faria uma breve introdução do que é isto da área da intervenção, da promoção e proteção, para quem não for formado em Direito e sobretudo não tiver formação nesta área das famílias e das crianças, e depois fazer-lhes um retrato muito breve, muito sumário sobre o acolhimento residencial em Portugal nos últimos dados, que vêm, sobretudo, em grande parte do relatório que foi apresentado ao Parlamento em outubro do ano passado, mas que reflete os números e o tratamento de dados de 2019 completo. E depois deixava-lhes aqui 3 perguntas do que me parece que são desafios prementes que esta realidade pode suscitar. Falamos de intervenção, de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo. Esta intervenção é uma intervenção do Estado que atua em duas linhas, atua quando é mediante consentimento dos pais, e para as medidas que não sejam as medidas mais gravosas, atua através de comissões de proteção de crianças e jovens em perigo, que penso que a maior parte já ouviu pelo menos este léxico. Quando não há consentimento dos pais ou consentimento dos jovens, quando são com idades superiores a 6 meses, ou quando há uma situação arrastada com incumprimento dos planos de intervenção, então estes processos transitam para o tribunal e os tribunais é que aplicam estas medidas de promoção e proteção. E o que é esta promoção e proteção? Ocorre porque existe uma criança ou um jovem em perigo, ou que o Estado considera que está em perigo, ou quanto à sua segurança, ou quanto à sua saúde, ou quanto à sua formação, ou quanto à sua educação, quanto ao seu desenvolvimento. Portanto, isto aqui tem várias áreas, e está em perigo porque há atos concretos ou omissões dos pais ou do representante legal, se tiver um tutor ou tiver entregue juridicamente a alguém, ou o titular da guarda de facto, vir de facto com alguém, mesmo sem uma sentença judicial que lhe tenha conferido esta guarda, e portanto são por estas pessoas porem esta criança ou jovem por atos ou omissões em perigo, ou então por ações ou omissões da própria criança ou jovem, ou se esta estiver confiada a terceiro, e em qualquer um destes casos, quando os pais ou legais representantes não estão capazes
ou não conseguiram remover o perigo em que esta criança ou este jovem se colocou. E, portanto, temos aqui uma multiplicidade de situações abrangidas, desde as situações que são as situações mais leves, que é a falta de cuidados e de supervisão decorrente, como irei dizer daqui a pouco, sobretudo, da exclusão social e da pobreza, a situações mais gravosas, como o abandono, os maus tratos físicos ou sexuais, a oneração com trabalhos excessivos ou desadequados para a idade, a entrega das crianças ou jovens em situações de consumo e dependências e comportamentos que possam ser disfuncionais e que possam ser destrutivos. E depois entram aqui também os estrangeiros que comparecem em Portugal e que estão entregues a si próprios. E, portanto, há aqui um leque muito grande, estes são exemplificativos do ponto de vista da lei. Ora, perante esta situação, quando se detecta uma situação destas de perigo, podem-se aplicar ou por consenso destes pais e jovens, ou então, na falta de consenso, por intervenção do tribunal, 3 tipos de medidas, e dizia-lhes umas menos gravosas, e não é destas, porque a área da promoção e proteção é muito lata, não é destas que hoje vamos falar, portanto são as medidas de apoio junto dos pais, as medidas de apoio junto familiar, as medidas de apoio junto de pessoa idónea, ou então apoio à autonomia familiar, quando se trata já de um jovem adolescente, ou com idade mais já perto da maioridade, ou depois da maioridade. Estas ainda são medidas com menor intrusão na autonomia familiar. E depois temos as medidas de colocação, e as medidas de colocação já são aí, as crianças ou os jovens são retirados do seu meio natural de vida, seja da vida com os pais, ou com as pessoas que cuidavam destes, ou com familiares, ou com amigos. E, portanto, há uma retirada desta criança. Quando se fala em retirada, falamos destas medidas de colocação. E as medidas de colocação suportadas pelo Estado economicamente e do ponto de vista da formação, etc., são medidas que estão previstas, medida de acolhimento familiar, que vamos ver que não tem expressão nenhuma ou quase nenhuma na sociedade portuguesa, e acolhimento residencial, que é aquilo que todos estão habituados a ouvir falar, sobretudo estão habituados a ouvir falar o acolhimento institucional, e hoje é o acolhimento residencial, e já veremos. E como medida última, e que é a mais lesiva da autonomia familiar, porque é totalmente inibitória e inibe de uma forma definitiva as responsabilidades dos pais com os filhos e corta vínculos definitivos com qualquer pessoa da família natural, são as medidas de confiança com vista à adoção, e esta é a última, e esta só pode ser aplicada pelo tribunal. Ora, perante este panorama, que é as crianças e os jovens em perigo, as possibilidades das medidas, que a maior parte são medidas em meio natural de vida, temos em Portugal um enorme número de crianças acolhidas e acolhidas residencialmente, que é um número muitíssimo superior a qualquer número que exista nos países da Europa e da comunidade. Do ponto de vista geral, há este problema do que é as consequências numa criança acolhida, no geral, o problema do corte da relação, quer familiar, quer do exterior, e depois reflexamente da estabilidade emocional, não é? Que isso depois é uma tónica de afetação de todas as crianças que eu conheci que estiveram acolhidas residencialmente. A acrescer isto, há outras lesões, várias problemáticas com o acolhimento residencial, que noto 2 que são as mais graves, que é a deslocalização, como dizia, que é um drama para pais e para filhos, porque isto limita sobretudo em crianças de pequena idade. Agora eu penso que isto tem sido diminuído, mas em todo caso os problemas das visitas, não é? E depois a avaliação das visitas determinava medidas mais gravosas, como a confiança para a adoção, e havia crianças retiradas 100 km ou 200 km do local de residência dos pais, que não tinham como quase sobreviver, não é? E portanto traz problemas de toda a ordem. E depois um outro problema que tem sido um pouco diminuído, mas não está ainda erradicado, é o problema da separação dos irmãos. Quando são fratrias inteiras que são retiradas, de 3, 4 e 5 filhos, a regra até 2015 era uma regra, ou de 2013, 2014, 2015,
era a divisão destas crianças por casas consoante as idades, e portanto, para além da separação, do estigma da separação, para além do estigma de muitas vezes as retiradas serem feitas às vezes exageradamente por via de emergência, com a comparência de autoridade policial, eram os pequenos serem todos separados e cada um ia para uma casa diferente. Enfim, as famílias, paralelamente às crianças, outros múltiplos problemas, estas famílias com crianças acolhidas. O primeiro problema, eu diria, notava aqui 3, é o isolamento social e cultural, o que é transversal na promoção e proteção, como dizia, é a baixa escolaridade, os baixos rendimentos, que são transversais praticamente a todo o acolhimento. Em 2011, 83% dos cuidadores, penso que é os números, penso que são 2009 ou 2006, 80 e tal por cento 83,6% dos cuidadores tinham menos do 3º ciclo, grande parte não tinha escolaridade ou tinha o 1º ciclo. Em relação à proveniência de rendimentos, só assim uma nota, a maior parte, em 2006, não temos esta classificação em 2019, 45% não tinham sequer rendimentos de trabalho. Estas pessoas têm uma sobrecarga inimaginável, porque há sobrecarga material, acresce sobrecarga emocional, e portanto só são dignas da nossa empatia, penso eu, porque têm que lutar com estas condições todas de menor escolaridade, de menores rendimentos e doenças e deficiências e por aí fora, têm que lutar pela subsistência, é-lhes exigido que reorganizem os problemas que foram subsistentes ao acolhimento, sendo que a grande parte não são automáticos, são problemas de fundo e que exigem uma grande rede, que são económicos sempre acrescidos dos demais. Tenham um pesadíssimo fardo judicial ou assistencial. É preciso ver que tem reuniões com os assistentes sociais múltiplas, e depois tem as visitas às casas de acolhimento, depois tem as audiências em tribunal, e portanto é quase preciso uma agenda só para o agendamento do que é as visitas aos pequenos, sobretudo quando não estão nos mesmos sítios, mais assistentes, e depois a reorganização de vida, a subsistência. E portanto é o limite da sobrevivência, um pai ou uma mãe que tem um filho acolhido. E depois o isolamento relacional, que eu diria, quer dizer, a maior parte sem relações de proximidade com pessoas ou com famílias socialmente consideradas organizadas, não é? Que não estejam no mesmo gueto dos mesmos problemas. E, portanto, neste panorama do acolhimento e destas consequências do acolhimento, temos faltas enormes de suporte das famílias de acolhimento. Eu, no tribunal, nos 15 anos, 14 anos, do juízo de família menores de que fui titular, não consegui nunca executar uma medida de acolhimento residencial e tive a meu encargo milhares de crianças. Não havia uma única família de acolhimento em Lisboa até 2018, praticamente. Ou uma que estava selecionada, mas nunca era atribuída. As instituições, por seu lado, falta uma reorganização grande das estruturas e uma maior abertura para a relação das crianças com o exterior, isto é, uma maior abertura no relacionamento com as famílias, não serem todas tabeladas, não pode ser uma família que não tinha alimentação para os filhos ou que não sabia ajudá-los nos trabalhos de casa ou que os deixava sozinhos de manhã para ir trabalhar, não pode ser tratada da mesma maneira que um pai alcoólico que batia nos filhos todos os dias, ou quando havia suspeitas de abuso sexual, são coisas muito diferentes e esses são muito residuais em relação ao resto. Mas o grande problema, embora, enfim, nos últimos 3 anos eu penso que houve alguma evolução, era esta tabela no tratamento das famílias com imensa suspeita, com imenso afastamento,
com imensa desconfiança e com muita separação, com visitas observadas, por aí fora. E, portanto, o caminho para as instituições que acolham as famílias e as famílias trabalhem também nas instituições, se responsabilizem pelos pequenos, que os pequenos possam sair mais, que possam ter relações de exterior, está tudo por fazer. E as respostas todas sociais para o apoio aos pais e a ajuda à reorganização das suas vidas, às relações pessoais, também está tudo por fazer, não é? Eu diria que, assim, já estou aqui há muito tempo, apesar disto é muito sumário e muito liminar o que lhes estive aqui a dizer, mas eu penso que há 3 grandes desafios, ou a forma pelo menos como vejo, para os cristãos e para as famílias cristãs, para esta lógica de preservação e de unidade. Primeiro, precisamos de uma grande generosidade de famílias que queiram desempenhar este trabalho de acolhimento familiar. Há outras formas de acolher depois crianças sem cortar os vínculos com os pais, que são providências depois já definitivas, por exemplo, ao apadrinhamento civil, mas numa primeira linha, para o acolhimento imediato, famílias que são apoiadas tecnicamente e têm subsídios, que hoje já são subsídios relevantes, mas que têm quase de desempenhar um trabalho que é aqui profissional, que aceitem candidatar-se ao acolhimento familiar e, para além dos seus filhos biológicos, terem uma criança acolhida, que significa que vão cuidar dela, ajudar o Estado a cuidar dela e vão ajudar a cuidar da família dela, porque esta criança deve, consoante o grau do acolhimento, a família está a ser trabalhada no sentido de futuramente a criança poder regressar à família. Estas medidas de acolhimento são tendencialmente provisórias, não são ainda definitivas, ainda se procura trabalhar um regresso à família natural. De um caráter mais definitivo, depois chamam-se as providências de apadrinhamento civil, é alguém que aceita, e aí já é um caráter já não são pagas por isto, não é? Já não tem este caráter profissional, e habitualmente acontece já depois de haver laços com a criança e confiança com a família da criança, e aceitar constituir um vínculo de apadrinhamento civil que é duradouro, não é? É para sempre, não é? Tem registro no registro civil, no assento de nascimento da criança, a constituição do apadrinhamento civil, que desempenham ali funções de responsabilidades parentais, mas permite-se esta criança, ao contrário da adoção, que possa ter relações com as pessoas com quem ela estava vinculada, não é? Ainda que graduadas consoante enfim, a sua situação particular, podem ser com irmãos, ou com o pai, ou com a mãe, ou com um avô, não é? E podem ser visitas, podem acontecer uma vez por semana, ou podem ser de 6 em 6 meses, quando alguém que está imigrado vem cá visitar. Portanto, as situações depois são muito diversas, não é? E, portanto, precisamos com urgência que a sociedade civil e que as famílias cristãs na sociedade civil abram as casas, se candidatem e recebam crianças, para não retirarmos crianças com a polícia e colocá-las em instituições com 30. A primeira coisa. A segunda, num nível de menor exigência, mas que já é muito bom, precisamos de famílias, eu diria, famílias amigas de famílias. E acho que podemos ter aqui apoios de 2 ordens. Uma família pode ser uma amiga de uma família que tem crianças acolhidas, porque se voluntariza na instituição de acolhimento e diz: eu quero ser amiga de uma criança e quero apoiar a família desta criança. Qual é a família que está a precisar de um apoio de uma família de referência, não é? E então está com a criança e está com a família da criança, e a família começa a confiar nesta família que não está em competição, não é? Com o amor daquele filho. E pode haver crescimento a partir daqui, mesmo com um pequeno um pequeno que viva numa instituição, que tenha a sua família presente e que tenha uma família amiga presente, não em competição com a família natural, é uma criança que pode sobreviver ao acolhimento residencial bem. Já não sobrevive com a tal falta de vínculos, da naturalidade com a sua família, de famílias amigas. E depois há outro tipo de ajudas, não é? Para estas famílias, que pode ser às casas de acolhimento, ou aos centros de orientação familiar, os CAFA, porque são as instituições, muitas já são até instituições da Igreja, que prestam um serviço de equipas técnicas aos tribunais, e há múltiplas ajudas, isto é, ofertas de empregos
para pais com crianças acolhidas. Precisam de trabalho, precisam de conselho, muitos, de uma amizade que é um conselho num problema conjugal, precisam de conselhos de educação, de apoio a trabalhos de casa, precisam de apoio jurídico noutros casos. E que diferença isso pode fazer? Eu tenho uns amigos, agora de terminar com uma pequena, enfim, um tribunal que não interessa, numa zona do país, uma criança que foi retirada, e nesse caso foi uma pessoa do sistema da segurança social que viu que era uma situação muitíssimo injusta e pede a uma advogada que aquelas pessoas precisavam de proteção. E esta advogada, que vive do outro lado do país, durante 2 anos patrocinou os recursos que aquele longo processo teve, sozinha, falou com professores universitários para pareceres jurídicos, mobilizou o mundo de um lado a do outro para que aquela mãe que ficou sozinha e todos os dias está cada vez mais desorganizada porque a filha lhe foi retirada e que nunca mais pôde ver a filha, pudesse ter suporte. E esta mulher começou-se a organizar e há um apoio jurídico, pelo apoio normal não seria, porque houve uma mulher com a sua família que se interessou por aquela mulher sozinha a quem foi retirado um filho, com muitas outras, portanto, há tanta coisa que se pode fazer em relação a estes que realmente estão totalmente sós. Estão as crianças de um lado e os pais e as mães do outro lado. Enfim, dê-nos Deus capacidade de ver em que é que podemos evoluir para poder ajudar a Igreja Portuguesa a poder ajudar e as famílias da Igreja Portuguesa a poderem ajudar. Obrigada. Muito obrigada, Alexandra, pela sua intervenção e espero que comecem a surgir perguntas. Entretanto, queria apresentar-vos a família Alexandra e Luís Soto, não é? Que estão aqui para dar o seu testemunho. Estão casados há 23 anos, economistas, católicos, pais de 4 filhos, 2 rapazes e 2 raparigas. Em 2017 acolheram a Maria e a Inês, crianças que viviam na Associação Mimar e conheceram como voluntários através do projeto Amigos para a Vida da Candeia, em 2016. Então, passo a palavra a vocês. Obrigada por terem vindo. Obrigada, nós. Olá a todos, boa noite. Já tínhamos dito boa noite a alguns, mas agora está mais cheio. Então, nós sempre quisemos fazer algum voluntariado. Começámos por pensar na adoção, mas depois tivemos 3 filhos e desistimos dessa ideia. E começámos a pensar noutra maneira de conseguir ajudar crianças. Não sabíamos muito bem o que fazer, porque não havia assim nada que se visse onde pudéssemos ajudar das coisas institucionais. Íamos ao site da Santa Casa ver o que é que havia, da Segurança Social, não havia assim nada que nos pudesse ajudar nesse campo. Mas no fim de 2015 recebi um e-mail da Associação das Famílias Numerosas a falar dos Amigos para a Vida. E então os Amigos para a Vida ofereciam muitas hipóteses de ajuda para crianças. E nós fomos a uma entrevista, marcámos uma entrevista, fomos lá, dissemos o que queríamos ajudar crianças, que não queríamos adotar, pronto, e o que é que podíamos fazer. E então fomos logo, passado 2 semanas, aos Anos da Maria. Pronto, fomos logo à instituição e disseram-nos, olha, temos 2 meninas que precisavam de uns amigos, estão numa instituição há 3 meses e precisavam de uns amigos para passar fins de semana, para conviver, etc. E pronto, lá fomos nós, conhecemos a Maria e a Inês, começámos a acompanhá-las aos fins de semana, ir só primeiro um dia, depois começámos a passar a levá-las para fim de semana, a dormir em nossa casa, e pronto, porque o projeto delas era voltar para a família biológica. Portanto, passado ficaram uns meses na instituição, mas a ideia era voltar para a família biológica. Pronto, tudo bem. Entretanto, as relações com a família não correram como era suposto, da família com as miúdas, com a instituição, e portanto o projeto delas, o projeto de vida, deixou de ser o retorno à família e passou a ser apadrinhamento civil.
Pronto, isto, então, o apadrinhamento pressupunha um acordo dos pais. Só que o pai nunca aparecia, nunca dizia nada, e estava sempre, e falava com a mãe e estava sempre contra tudo. Portanto, era assim um projeto que tinha algumas dificuldades. Nós também não sabíamos muito bem, porque nós íamos acompanhá-las só aos fins de semana, ou passar férias, não era propriamente aquilo que nós tínhamos pensado. Mas também pensámos, se era o projeto delas, já tinham tido uma ruptura na vida delas, que era ter sido retiradas à família, já éramos amigos delas, não é? Já tinham a nossa confiança, passavam férias connosco, tinham uma família estruturada a apoiá-las. Pronto, pensámos, olha, que remédio, vamos nos chegar à frente e vamos nós também candidatar-nos a padrinhos civis delas, pronto, para não terem outra ruptura na sua vida. E então, em 2017, bem, entretanto tivemos várias idas ao tribunal, pronto. Em 2017, em outubro, princípio do ano escolar, mais ou menos, elas foram para a nossa casa. Primeiro com uma medida de entrega à pessoa idónea, que foi renovada algumas vezes, e depois foi decretado o apadrinhamento civil, eu já não me lembro exatamente, mas para aí um ano, 2019? Não, talvez mais. Sim. Um ano e meio. Pronto. E pronto, e foi decretado o apadrinhamento civil, mas elas entretanto tiveram sempre connosco, tiveram desde 2017, desde outubro de 2017 que tiveram em nossa casa. Foram os nossos filhos, acolheram-nas muito bem, elas estiveram muito bem, sendo que os feitios delas não eram iguais. A Inês acolhia tudo muito bem e funcionava connosco. A Maria, não. A Maria tinha uns problemas de lealdade, como aprendi mais tarde, um conflito de lealdade com os pais. E, portanto, entre nós e os pais, ou seja, ela não podia gostar de nós, porque isso significava uma rejeição dos pais. Por isso ela tinha ataques de fúria, pintava a manta cá em casa. Mas não fomos ao engano, porque ela na instituição fazia o mesmo, portanto nós já sabíamos, e mesmo quando as levávamos de fim de semana, também uma vez ou outra nos aconteceu isso, por isso não fomos propriamente enganados. Mas a verdade é que as coisas começaram a correr bastante mal com ela. Nós tentámos, entre nós, tentámos um psicólogo, tentámos vários tipos de ajudas, mas não conseguíamos dar a volta. Pronto, a verdade é essa, até que chegou a um ponto de ser completamente insustentável. O ano passado, no meio do Covid e do isolamento, foi assim um momento, quer dizer, que já era difícil para toda a gente, mas ainda foi assim um momento mais complicado. E nós tivemos que as levar aos pais, porque era impossível mesmo. Foi assim um esforço pensar assim, isto é horrível, então temos uma criança e agora vamos devolvê-la, mas não foi a primeira dificuldade, e realmente nós depois percebemos que há crianças que não aceitam este tipo de ajuda, não querem, não ficam nem sequer agradecidas, nem nada, não querem, é mau para elas. E então nós levámos-la aos pais. Pronto, foi assim, não íamos pô-la numa instituição de urgência nem nada, nem sabíamos muito bem o que fazer, e com a ajuda da Sofia Marques, dos Amigos para a Vida, e da Sofia Pombo, que era da instituição Mimar, onde elas estavam, então fizemos levámos-las aos pais. Levámos-la aos pais. Portanto, o que é que aconteceu mais? Pronto, a Inês continuou. Portanto, o vínculo de apadrinhamento mais tarde foi revogado. Okay? Só para a Maria. A Inês não. A Inês manteve-se connosco e está connosco. Pronto, e tudo bem, corre tudo normal. Mantém as visitas aos pais, porque há uma articulação com a família biológica, não é?
em termos de família, que eu acho que é aquilo que se fala aqui, é que efetivamente havia um elemento dissonante. E enquanto o elemento dissonante esteve presente, não foi enquanto, mas no pior período da Maria, a própria família se ressentiu. Não estamos a falar só, não estamos a falar de nós, pais, não é? Casal, mas toda a família se ressentiu. Há um bocadinho aquela sensação que, dando aqui uma expressão, sem Maria em casa era paz e Deus Nosso Senhor na terra, porque efetivamente toda a dinâmica familiar passou a ter uma forma diferente. Isto para dizer que não são as medidas, têm que ser enquadradas, mas depois no final do dia nós somos de pessoas e falamos de relações. E se algumas funcionam, outras não vão funcionar. E neste aspecto nós temos umas que funcionam, ou uma que funciona e uma que não funcionou. Dentro do mesmo enquadramento. Né? E que eu diria que em termos até dos nossos filhos, são todos mais, ou quase todos mais velhos, do que a Maria, tiveram eles próprios a noção de que havia um elemento que não estava a deixar que a família se desenvolvesse naturalmente. Nós temos sempre a ideia de que os direitos e a verdade e o interesse da criança se deve sobrepor. Agora, por experiência, eu posso dizer que não se pode sobrepor a tudo, não é? E não se pode sobrepor a todos os outros. Isto no caso específico da Maria. No fundo, nós somos quase um case study, porque temos, ao mesmo tempo, passámos todas as fases, só diria que quase faltou a adoção, em termos legais, e temos o que se pode também dizer, um caso em que a coisa funcionou e outro em que não funcionou. Portanto, temos de tudo. Isto é só para dar o testemunho, quer dizer, sobre a situação conjuntural e estrutural, mais até, que a Juíza Margarida nos apresentou, a Alexandra nos apresentou aí muito bem. Podemos falar, com estes anos de vivência, teríamos muitas experiências para que podíamos relatar, mas não vale a pena aqui, é mais um relato pessoal sobre como é que foi este percurso, desde um acompanhamento até ao apadrinhamento civil. Muito obrigado pelo vosso testemunho. Realmente também não teria muito valor um testemunho que não fosse espelho daquilo que são dificuldades reais, não é? Não, sabemos que nem tudo é fácil nestas experiências. Eu vi que há aqui algumas perguntas. Vi que há algumas perguntas que a Alexandra já respondeu, mas de uma forma muito sucinta, talvez possa desenvolver um bocadinho mais, que é que reconhecimentos, apoio social, laboral, etc., poderá ser dado aos pais de acolhimento. E também há outra pergunta que diz que programas existem de apoio aos pais da criança retirada e aos pais de acolhimento. Talvez a Alexandra possa desenvolver um bocadinho mais estas questões que têm interesse. Numa criança retirada, isto é, as crianças antes de serem retiradas, quando têm medidas de apoio à autonomia de vida, ou melhor, medidas de apoio em meio natural de vida, há uns apoios à família, mas que ainda nós temos uma solução ainda muito embrionária, porque há um apoio económico que está indexado aos indexantes de apoios sociais, e portanto por criança pode chegar, no tempo em que eu estava, agora não tenho as tabelas atualizadas, podia chegar a 153 euros, mas numa situação já de muitas necessidades a muito nível, era difícil que chegasse o apoio da assistência a esse nível. Depois há apoios técnicos, só que o trabalho em meio natural de vida é sobretudo assistencial e é sobretudo à base de reuniões com os assistentes sociais. E, portanto, é muito pouco para a resolução dos problemas de fundo, ainda que a reunião com a assistente possa ter lugar. Quando as coisas são
tão profundas e temos uma sociedade muito burocratizada e muito complexa, e tem a ver sobretudo com os problemas da habitação, os problemas do emprego, os problemas da saúde mental e por aí fora, as coisas não ficam resolvidas porque há o apoio à conversa com a assistente social, não é? Pode fazer o encaminhamento, mas é muito mais fundo o investimento que tem que ser, do ponto de vista quer do Estado, quer do ponto de vista da sociedade civil, para que estes problemas de fundo possam ser debelados. Portanto, formalmente existe o apoio económico por criança, escalado a necessidades, e depois o apoio que for definido no projeto de promoção e proteção, mas que ainda está num nível que é muito mais fiscalizador e assistencial e pobre do que aquilo que é um trabalho para o desenvolvimento no âmbito da pobreza. Isto é meio natural de vida. Quando as crianças estão acolhidas, o investimento do Estado é junto da instituição que está a tomar conta da criança, não é? E, portanto, as famílias, do ponto de vista económico, não têm ali apoio económico, podem ter para as visitas, podem ter, depois há um trabalho que depende depois de caso para caso, que se pode definir, enfim, paralelamente ao acolhimento residencial, do desenvolvimento da família, mas não é suficientemente estruturado o que se faz. Há um apoio com certeza nas visitas, se há problemas de relacionamento com os pequenos, aí os técnicos da instituição, enfim, supostamente deviam ajudar a família nesse campo. Pode haver algum trabalho de encaminhamento, sobretudo, e de conselho, mas não é um trabalho estruturado do ponto de vista do desenvolvimento destas famílias, por isso as necessidades, agora com estes centros de orientação familiar, que são estes CAFAPs, portanto temos múltiplas IPSS que se candidataram a este trabalho, aí os CAFAPs podem fazer algum trabalho direcionado e de campo com famílias, sobretudo em situações de muita miséria, para a reintegração familiar. E que já é um bocadinho mais próximo do que ter a reunião com a técnica da assistência social, de um serviço do Estado que fecha às 5 da tarde. Claro que já pode ser mais próximo, mas mesmo assim o centro de orientação familiar podem encaminhar para se inscrever no centro de emprego, podem uns ser mais ativos para os ajudar a fazer ofertas, procuras de emprego mais ativas e tal, mas também só por si também não resolve o problema de fundo. Resolve mais na área da formação ou da mediação familiar ou da organização doméstica das casas, por aí fora, mas se forem questões muito dependentes do trabalho, enfim, isso ainda está muito longe de se poder dizer que há uma ajuda, que seja uma ajuda concertada e consistente, que devia ser articulada, penso eu, a nível central com o trabalho do emprego, não é? Do recrutamento do emprego, com os centros de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional, e que não estão ainda articulados. Do ponto de vista das famílias de acolhimento, isso, como dizia, houve vários incentivos a partir de 2019, portanto, do ponto de vista das faltas, isto é, alguns exemplificativos, mas isso depois é uma questão que tem que se ver na lei, mas se recebe uma criança pode ter as licenças, tem licenças parentais equivalentes às licenças dos filhos. Para as faltas de trabalho também tem equiparações como se fossem filhos para poder justificar faltas. Para ponto de vista fiscal, funcionam as crianças acolhidas familiarmente como crianças dependentes. Hoje, desde a lei de 2019, há um subsídio económico que é já relevante, que pode ir até, do ponto de vista de regra, pode ir até 1,5 do indexante de apoios sociais. Não tenho presente este ano qual é o indexante, mas o indexante era 435 há 2 anos, portanto isto deve dar cerca de 700 euros por criança, que pode depois, ainda tem umas bonificações de 15% se a criança tiver até 6 anos e se tiver problemáticas ligadas a deficiências ou doenças crónicas. Portanto, isto houve um aumento aqui deste apoio económico porque muitas famílias até queriam ajudar, mas não tinham condições económicas para poder suportar, e portanto no fundo aqui este apoio económico
dará mais ou menos para a subsistência enfim, funciona como incentivo. E depois há apoio técnico, estas famílias de acolhimento estão acompanhadas pelas equipas técnicas dos tribunais, que vão acompanhar as necessidades pedagógicas e os problemas que tiverem com os pequenos e os problemas com os pais, não é? Mas há uma quantidade de direitos e deveres, quer em relação das famílias de acolhimento, quer das famílias naturais, mas isso tudo, hoje em dia, se forem Santa Casa de Misericórdia na área metropolitana, no Conselho de Lisboa, na área metropolitana, pelo menos era o Conselho de Lisboa, e centros regionais de segurança social, se fizerem a pesquisa por região, tem a parte do apoio à infância e, portanto, tem os cursos para quem quiser saber informação, habitualmente há cursos para grupos que se candidatem e depois há as avaliações, mas aí podem explicar tudo com mais, porque os recrutamentos são feitos por equipas de segurança social. Os recrutamentos, a seleção, se as famílias são idóneas, se estão motivadas, se têm qualidades humanas para poder prestar este serviço, etc. Este recrutamento e a certificação de que são famílias idóneas para que os tribunais possam aplicar as medidas são feitas pela Santa Casa em Lisboa, mas isso no site da Santa Casa está lá, dá para mandar um mail e pedir informações e pedir entrevistas, que estão abertos naturalmente para isso, e depois os centros regionais de segurança social no resto do país. Não sei se respondi, enfim. Obrigado. Alguma outra pergunta tem um pouco a ver com isto, que é o que é que uma família queira ser família de acolhimento, o que é que deve fazer? Portanto, será recorrer a estas instituições? Os centros regionais de segurança social, os centros distritais agora, eu já nem sei se são distritais, são regionais, acho que são distritais, e Santa Casa em Lisboa. E outra pergunta... Na internet está lá a parte da infância e juventude e diz mesmo adoção, apadrinhamento civil, acolhimento familiar, porque o acolhimento familiar, sobretudo desde 2019, isso é um grande... Não há ainda cultura suficiente, não está suficientemente difundido, mas os centros distritais estão interessados em recrutar pessoas e, portanto, está lá, está anunciado. E, portanto, é fazer a pesquisa e pedir, e escrever ao serviço, tem forma de poderem pedir informações e de pedirem reuniões e da frequência de cursos, porque as pessoas habitualmente penso que há umas reuniões assim alargadas em que informam o que é que pedem as famílias, quais são os registros, o regime todo, de uma forma mais, que é um bocadinho mais maçador estar-se a dizer... Sim, basta ter uma ideia geral. Sim, há uma outra pergunta que também tem a ver, penso que já foi respondida, e também já há uma resposta no bate-papo, mas tem um pouco a ver com esta pré-avaliação, diz-se assim, esta proposta de acolhimento familiar, na minha perspectiva, poderia haver uma pré-avaliação da dinâmica da família de acolhimento para preparar o acolhimento da criança, de modo a não ser uma experiência desafiante, como foi a do casal que partilhou o seu testemunho. Bom, penso que esta pré-avaliação existe. Sim, existe. Não significa e o matching, depois o matching, isto é, o encontro da família para a criança, isto é, as famílias são avaliadas em abstrato, não para uma criança, isto é o geral, não é? Não para uma criança em concreto. E, portanto, se tem motivações corretas, se tem condições psíquicas, emocionais, isto tudo, não é? Capacidade de integrar as famílias naturais, etc. E, portanto, depois o encontro, temos esta família selecionada, tem motivações corretas, portanto está certificada, a família não é ouvida quando há uma proposta de que seja aplicada uma medida a esta criança, se é a família adequada para aquela criança, isso à partida é visto. Claro que há uns casos mais simples, outros casos mais difíceis, não é? Mas isso é à partida, claro que pode haver sempre surpresas, mas há uma preparação do que é que pode vir. Claro que depois a vida é sempre uma surpresa, não é? Mas não vão totalmente assim sem ver, não é? O que se pode passar. Não sei se o Alexandra e o Luís querem dizer alguma coisa.
Estamos a ouvir, estamos 100% de acordo. Não podíamos estar mais de acordo com a nossa experiência. Aliás, não é só a nossa experiência, eu acho que são aqui duas situações que se falava. Uma que é o assessment da família relativamente à sua capacidade para acolher e à forma como está estruturada, não é? E depois o matching, que são duas coisas diferentes, com a criança que vai para a família. Nós temos os dois casos, temos uma perfeitamente integrada e uma que não se conseguiu integrar. Que é um amor de miúda e que quando está bem connosco, e que está lindamente connosco, mas... aliás, acontece, já agora acontece também, e deverá saber, muito mais ainda com crianças em situação de adoção, não é? Que não mantêm um vínculo com a família. Há muitas crianças em situação de adoção que depois são entregues outra vez. Sim, aí é pior ainda. Ainda é pior. Nós sim, aqui, o que no fundo, já agora só para partilhar mais um bocadinho aqui a nossa experiência, nós somos quase um posto intermédio, vamos chamar assim, entre aquilo que seria a adoção, não é? E no fundo o apoio que nós damos à Inês, agora neste caso, como se fosse da família, tem exatamente andamos nos colégios, faz as mesmas atividades que os outros, participa connosco, mas mantém a sua ligação familiar, do qual nós apoiamos e levamos e trazemos e obrigamos também, entre aspas, de alguma forma, que a família tome iniciativa para estar com ela, também participe. Portanto, fazemos aqui um bocadinho um papel intermédio. Já agora, só uma nota também, que eu acho que é muito importante, é que nós, enquanto família, não conseguiríamos fazer, isto até pode ser por nós, não conseguimos fazer se não tivéssemos o apoio de uma instituição e de um grupo de pessoas, não é, que está corporatizado no caso da Sofia Marques, Amigos para a Vida. Porque as dúvidas, as situações que vão surgindo, obrigam sempre a que nós possamos ter uma rede de apoio por trás. Claro, claro. Essa rede de apoio é no fundo, aquilo que nos assegura que o caminho que vamos fazendo também é o caminho certo. Porque, tal e qual, quando uma pessoa tem filhos e todos os que são pais aqui em família sabem que há sempre dúvidas na educação, acreditem que as dúvidas estão ainda maiores quando se tem uma criança que se está a acolher. A Sofia Marques tem dito umas coisas no bate-papo. A Sofia pode falar, não é? Não sei se ela quer dizer alguma coisa oralmente. Eu, quando não posso falar, escrevo. Pode falar. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nestes temas que mexem comigo e que me fazem também ir agindo e contagiando outros. Portanto, esta consciência de que nós não fazemos sozinhos, como aqui diziam que é preciso a comunidade e a sociedade civil, e eu ainda acredito, e acredito muito, acho que este papel é um papel de todos nós e não é um papel do Estado. O Estado tem que fiscalizar, tem que supervisionar, tem que garantir a qualidade do que se faz nas casas de acolhimento, nas famílias. Agora, é com as famílias que estes miúdos têm que estar e não é em ambiente coletivo, não é, por melhor que se faça, a ser cuidados por várias pessoas por turnos, pessoas com fracas qualificações também, às vezes estas equipas educativas, muitas vezes são miúdos que também tiveram acolhidos e que vão agora ser cuidadores de outros e que cuidam deles nos turnos mais difíceis, das 4 à meia-noite, da meia-noite às 8 da manhã, aqueles turnos que os técnicos não fazem. Pronto, enfim, nós também temos aquilo que o Projeto Amigos para a Vida nasce de uma experiência familiar nossa também, enquanto voluntários da Candeia, que é a IPSS mãe dos Amigos para a Vida, e nasce de uma experiência familiar que nós agora nos últimos anos, nos últimos 2 anos em contexto de pandemia se agravou, mas que infelizmente quase que vem comprovar aquilo que já estava quase escrito há muitos anos atrás. Nós, como voluntários, eu e o meu marido, ainda nem casados éramos, começámos a dar apoio também a 2 crianças que viviam em instituição, nas Florinhas da Rua, há 15 anos atrás. Por acaso foi, começámos no ano a seguir a casarmos.
E depois estas duas meninas foram reintegradas junto da sua mãe, onde viviam outros 2 irmãos, e nós somos mesmo padrinhos de batismo delas, por convite da mãe, e continuamos a dar apoio ao longo de toda a vida, com escolas, tudo aquilo que, infelizmente, às vezes o setor público não dá resposta de qualidade, e que estas miúdas precisavam de um apoio adicional escolar e a mãe não conseguia, e, portanto, um colégio privado que apoiasse para além do nosso apoio, saúde privada, dentista, que às vezes era difícil marcar no público, e, portanto, fomos dando esses apoios que eram necessários. E o ano passado, antes do início da pandemia, portanto, em novembro de 2019, as duas nossas afilhadas e a irmã mais nova delas, fruto de uma situação mais grave que aconteceu com a mais nova, foram as 3 retiradas. E foram as 3 retiradas e foram acolhidas em emergência. Pronto, não houve hipótese de que aquele mandato de condução à casa de acolhimento de emergência, que eu ainda por cima conheço tão bem, que ainda mais arrepios me fez. Num dia de chuva horroroso em novembro de 2019, eu fui de táxi levar as 3 ao acolhimento de emergência, e depois, uns meses depois, também com avaliação, as 2 nossas afilhadas foram desconfiadas com esta medida de confiança à pessoa idónea, e por isso acabaram por vir viver connosco e vivem. Nós temos 4 filhos também. Estas 2 nossas afilhadas são as mais velhas, porque nós já as conhecíamos antes dos nossos filhos nascerem. A mais velha vai fazer 18 anos. Entretanto, infelizmente ainda há uma irmã mais nova que está acolhida, mas com quem nós mantemos relação, numa casa também parceira da Candeia, onde nós levamos as miúdas, vamos buscá-las. Não temos capacidade, não é neste momento a nossa opção, e muito nos custa não a podermos acolher também, mas isto não é só assim, não é? Pronto, foi muito discernido e muito sofrido a decisão de acolhermos as nossas 2 afilhadas com quem tínhamos uma relação grande, com muitos anos, e não podermos dar resposta à mais nova. Mas ela precisa de resposta, assim como tantos outros que estão, e a resposta que precisam é de família. Por melhor qualidade que as instituições tenham, e vão sendo felizmente melhores, não é isso que lhes falta. Por isso nós continuamos aqui a ser assim os teimosos, a ir remando. Temos algumas alturas em que é preciso remar um bocadinho contra o que nos cansa, às vezes desanimamos-nos, mas depois, pronto, vão existindo sempre histórias muito marcantes e muito felizes, às vezes de relações, tal como a da Alexandra e do Luís, com a Maria e com a Inês. O sucesso das relações, o impacto importante na vida destes miúdos, não significa, o ter corrido bem não significa que a relação tenha que ser sempre para a vida. Outras relações na nossa vida, às vezes relações conjugais, relações com amigos, podem chegar a um fim, e isso não faz com que toda a relação tenha sido má e que todo o impacto na vida uns dos outros tenha sido mau. Portanto, eu acredito que houve um impacto muito positivo na vida da Maria, continua a haver uma presença da família da Alexandra e do Luís na vida da Maria, a importância para esta família biológica ter a Maria com eles, mas ter a Inês fora, esta articulação, a confiança. Ainda hoje falávamos ao telefone e a Alexandra relatava um telefonema que receberam surpreendente de um pai, que não costuma ter este tipo de contactos, a agradecer o facto das miúdas terem ido sucessivamente vários fins de semana, e um agradecimento que não era expectável pelo tipo de relação, porque é uma família também biológica sofrida e que não... É difícil, estas famílias têm que aceitar que não conseguem e que há outras que conseguem melhor do que elas. Temos imenso a fazer, olha, nós continuamos por cá. Obrigada por este bocadinho, assim já não escrevo tanto. Então, por hoje é tudo. Queríamos terminar, agradecer a todos os que estiveram presentes, não é? E esperando que também consigamos transmitir toda esta bagagem, não é, de conhecimento também a outros nossos amigos que possivelmente podem não saber de tudo como se trata, como nos podemos interessar destes assuntos e transmitir também às futuras gerações, não é? Já temos alguma idade, mas quem sabe.
E queríamos terminar com uma canção, não é? Que foi editada agora recentemente, tem a legendagem em português. Não sei se é o Tosé e a Natália que vão partilhar connosco, que fala um pouco deste problema, não é? Destas crianças. Antes da canção, eu queria só... Há aqui uma pergunta que diz: que serviço por parte da Igreja no apoio ao acolhimento familiar? Isto vamos nós responder a partir de agora, não é? Cada um de nós vai responder a esta pergunta a partir de agora. Ok. Vou então tentar compartilhar só um bocadinho. Rimane lì, bambina con le scarpe di vernice, perché nessuno viene a chiedere di te. In quale stiva è persa la tua gente? Dov'è tua madre, cucciolo, dov'è? Piangono muti quei lupi di mare sulla tua bara bianca piccola così, morsa da croste di sangue e di sale, coi pugni stretti livida. Sei lì, che abissi sai, bambina con la sabbia nei ricordi, terrore, bombe, fughe, piaghe, crudeltà, febbre di sete e ciotole di fame, che strazie donne in pianto, quante atrocità. Scortica fino all'anima il tuo grido, morto strozzato tra le labbra gonfie blu. Io mi vergogno e mi chiedo dov'ero, mentre mi chiamavi tu. Io dov'ero, dov'ero io? Io dov'ero, dov'ero io? Il loro grido sale fino a te, loro apra le mani a me. Il loro grido sale fino a te, loro apra le mani a me. Pietà. Allora Dio, bambina con le alghe tra i capelli, che senza nome, senza storia te ne vai, ti culli il pianto di quella nostra gente, che sa cos'è la solidarietà. Oh ninna nanna piccola cometa, lampone il cuore buio dell'umanità. Oh ninna nanna piccola sorella, che ci hai portato in dono la pietà. Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Continua a Semana da Vida. Agradecemos a todos os oradores e também ao Departamento Nacional da Pastoral da Família. E até à próxima. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Deus, boa noite. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, obrigada. Obrigado. Obrigada, boa noite.
Obrigado. Boa noite, muito obrigado.